No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode sair de um post feio assim para um post bonito e profissional desse jeito, apenas utilizando o Canva e os conceitos certos de design. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Gabriel e está no canal Infoprodutos na Prática. E o objetivo desse canal é ajudar você descomplicando toda a sua vida aqui no digital, te ajudando a criar, vender e escalar aqui através da internet. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como você pode criar um post profissional no Canva sem muita dor de cabeça, de uma maneira simples e direta, apenas aplicando os conceitos corretos na hora da criação do seu post. Agora, sem mais enrolação, bora lá para a tela do Canva. Bom galera, já estamos aqui na tela do Canva e como vocês podem ver, esse aqui é o nosso post feio, aquele post terrível, que está todo torto, todo desorganizado e sem nenhum dos fundamentos do design aplicado nele. Bom galera, agora a gente vai começar a aplicar os conceitos de design aqui nesse post para deixar ele bonitão, como vocês viram lá no começo. O primeiro conceito que a gente vai estar aplicando aqui é o conceito de alinhamento. O que o conceito de alinhamento diz? Ele diz que os elementos eles têm que estar dispostos em uma imagem todos alinhados de uma forma padrão e não simplesmente tacado um ao meio, outro à direita, outro à esquerda, um embaixo, outro em cima de qualquer jeito. E agora eu vou aplicar aqui rapidinho e aí eu volto para explicar com vocês assim que eu tiver terminado de aplicar. Pronto! E agora vocês já podem ver que quando a gente aplica o primeiro conceito de alinhamento, já dá uma outra cara pro post. Ele já não está parecendo mais aquela coisa tão amadora quanto estava antes. No caso, a gente alinhou todos os elementos de informação à esquerda e alinhou à direita a imagem. E essa imagem, além de estar alinhada à direita, ela está centralizada também em relação ao texto. Por exemplo, se ela tivesse aqui à direita, mas tivesse totalmente jogada assim, você veria que ficaria algo desuniforme, né? Ficaria algo desagradável ao olhar. Por isso a gente pega e coloca ela centralizada também junto com o texto, para poder dar esse balanço, esse equilíbrio para a imagem. Uma coisa interessante do Canva que vocês podem estar utilizando para poder ajudar vocês a fazer o alinhamento é essa função de posição, que você pode vir aqui, por exemplo, clicar num elemento aleatório, por exemplo, o texto, e aí você pode vir aqui e clicar em posição. E aqui em posição você tem essa parte de organizar. E aqui em organizar você consegue organizar ele acima, no meio, embaixo, à esquerda, ao centro ou à direita da tela. Isso ajuda bastante você a poder estruturar e alinhar os elementos dentro da sua imagem. Lembrando que esses elementos eles têm que ser alinhados levando em consideração também uma margem de segurança. Por quê? Porque se você simplesmente pega os elementos e alinha ele colado com o final da sua arte, fica uma coisa horrível. E também pode dificultar a leitura do conteúdo em alguns casos. Por isso que é sempre bom ter essa margem, esse espaço entre a lateral, o fim do conteúdo e o texto, as imagens e todos os elementos dentro do seu post. Bom, agora o segundo conceito que a gente vai estar aqui aplicando, vai estar aqui colocando em prática, é o conceito da proximidade. Em que consiste o conceito da proximidade? Basicamente você vai manter próximos elementos que têm alguma coisa a ver um com o outro, ou que falam sobre o mesmo assunto. Por exemplo, aqui a gente tem o título e o subtítulo, que eles estão até bem próximos, né? Seria bom até te dar uma afastadinha aqui. Mas como os dois falam sobre a mesma coisa, ou seja, eles têm uma complementariedade, eles têm que estar próximos, para que a pessoa, quando ela lê a imagem, ela consiga ter essa estrutura de continuidade. E aqui, se a gente descer mais um pouco, a gente vai ver que, por exemplo, os tópicos que são abordados aqui, né, as coisas que a pessoa vai aprender, estão distantes do título e do subtítulo e mais próximos da CTA. Isso aqui a gente poderia organizar colocando esses tópicos um pouco mais próximo aí do título e ali do subtítulo, né? Para gerar essa questão dessa proximidade também em relação a eles. E aqui a CTA a gente pode deixar como tá. E aqui no caso a logo ou um ícone que você for colocar, você poderia colocar um pouco mais distante. Pronto, basicamente é isso, o conceito da proximidade. A gente vai pegar e vai agrupar itens que tenham relação. Por exemplo, todos os tópicos aqui, eles estão juntos. Se eu tivesse um grupo de tópicos aqui e tivesse outro grupo de tópicos em um lugar aleatório da imagem, por exemplo, não traria essa ideia de continuidade para os tópicos. A pessoa poderia achar que inclusive são tópicos diferentes, são assuntos diferentes e não uma continuidade. Por quê? Porque eles não estão próximos, eles não estão alinhados. Então, por exemplo, se eu quisesse mais um grupo de tópicos, eu poderia colocar aqui e reestruturar esse alinhamento e essa proximidade de todos os elementos da minha página. Ia mexendo um pouquinho, sobe aqui, põe ali e vai mexendo assim, até que esteja tudo que de fato tem que estar próximo e os elementos que comunicam alguma outra coisa um pouco mais distantes. E agora a gente vai estar aplicando na nossa arte o conceito do contraste. Tá bom, mas o que é o conceito do contraste? É basicamente a forma que você faz para um elemento se destacar em relação ao outro.
Por exemplo, a gente pode ter contraste por cor, contraste por conta de fonte, de peso e por aí vai. No nosso caso aqui, na nossa imagem, vocês veem que o nosso título, por exemplo, está escuro com fundo escuro, o que pode acabar dificultando a leitura, ou então, para quem tem alguma dificuldade de visão, ou então tem um pouco mais de idade. O que a gente poderia fazer para, por exemplo, resolver isso? Era simples, a gente vem aqui, clica no texto, vem e muda a cor dele. Pronto. Vocês veem que dessa forma já gera um contraste muito maior entre o texto e o fundo, destacando ainda mais o título que a gente quer exibir aqui para o nosso público. Uma outra forma também de gerar contraste é utilizando peso diferente entre as fontes. Ah, mas o que é peso? O peso é basicamente a espessura da sua fonte. Normalmente quando a gente tem um texto normal, um texto regular, ele tem um peso mais leve do que, por exemplo, um texto em negrito, que ele é mais grosso, mais espesso. Então, por exemplo, aqui no título, se eu quisesse vir aqui, selecionar tudo e deixar sem ser negrito, e vir aqui só na parte do infoprodutor e dar um destaque nele, eu poderia vir aqui e colocar ele como negrito. Pronto. Nesse caso, a gente já deu um destaque maior para a palavra infoprodutor do que ela estava antes em relação ao resto do texto, quando eles estavam com a mesma espessura de fonte. Eu vi aqui, gostei do bold, mas ainda assim eu quero dar mais contraste ainda em relação ao restante do texto. Aí você pode vir aqui e mudar a cor. E aqui embaixo, por exemplo, a gente poderia vir também mudar essa fonte. Então essa fonte aqui eu não gostei muito dela, porque ela tá dando um contraste meio que excessivo aqui em relação ao meu post, porque ela tá um pouco distinta, né? Um pouco distônica aqui das fontes que a gente está utilizando. Então a gente pode simplesmente vir aqui e utilizar a mesma fonte que a gente está usando no restante da nossa imagem, para poder manter esse padrão também. E também respeitar a composição da nossa imagem, para não ficar um carnaval. Ah, beleza. Gostei aqui, porém essa cor vermelha tá me chamando a atenção, só que só de uma maneira meio negativa. Eu não tô curtindo muito esse vermelho. Eu vou trocar ela aqui pra uma cor que dê contraste no azul, que orne bem com as cores que a gente já tá utilizando e que não me dê essa sensação de algo não muito legal em relação à minha imagem. Vou colocar talvez aqui um verde. Aí, ó. O verde aqui ficou interessante. Ele chama a atenção ainda, dá um destaque e ainda assim consegue manter a estrutura da imagem. Aí eu tô vendo aqui, bom, ficou legal, porém eu quero tirar esse destaque de infoprodutor, que eu não tô curtindo muito esse destaque tão enfático nele. Venho aqui, tiro o negrito, tá tudo certo. E eu vou dar agora mais destaque ainda para essa parte do aprender como. É isso que vai chamar mais atenção na minha imagem, é isso que vai despertar o interesse da pessoa que tá vendo o post em ir até o meu grupo e fazer a ação que eu tô pedindo para ela fazer na imagem. Pronto. Deu um efeito aqui de bold. Agora vocês estão vendo que as letras estão um pouco espaçadas demais. A gente pode, dentro do Canva, vir aqui nessa partezinha em espaçamento. E aqui você pode controlar o espaçamento entre as letras, para que elas fiquem mais próximas e não tão distantes como estavam antes. Bom, acho que aqui já me agrada. Vou dar até uma aumentadinha nela aqui. Pronto. Aí já tá ficando mais interessante. Vocês lembram como estava o post antes? Vejam agora como ele já tá bem mais bonito, com um ar mais profissional. É claro que ainda falta algumas coisinhas aqui, mas a gente vai alterando e a gente vai conversando sobre os princípios para que vocês possam entender e ver como colocam eles em prática de fato. Agora a gente está indo para o nosso quinto princípio, que é o princípio da repetição. O que é o princípio da repetição? Tem a ver com a repetição de alguns elementos que comunicam a mesma coisa. Por exemplo, aqui na nossa imagem, a gente tem esses tópicos aqui, né? Nesses tópicos vocês podem ver que um tá com uma bolinha, outro tá com um asterisco, outro tá com um traço. Só que eles são tópicos que falam sobre a mesma coisa. No caso, eles estão dizendo ali o que a pessoa vai aprender ao entrar no nosso grupo VIP, certo? Então, para poder comunicar que eles falam da mesma coisa, a gente teria que manter a mesma estrutura visual para todos eles. O que a gente vai fazer aqui agora é dar uma melhorada nessa questão da repetição em relação a eles. Eu vou acelerar aqui um pouco o processo para não ficar muito cansativo para vocês, mas para eu estar fazendo isso, eu vou vir aqui do lado e vou pesquisar, né, Vou pesquisar no próprio Canva um elemento de check, que é aquele certinho, né? Pra gente poder colocar e dar um ar mais profissional pra nossa imagem e também garantir esse padrão em todos os tópicos, beleza? Bom, já vim aqui, encontrei esse check aqui que eu achei legal, gostei. E agora eu vou diminuir o tamanho dele. E eu vou fazer isso pra todos e já volto com vocês quando tiver tudo pronto. Bom, agora voltando aqui com vocês, como vocês podem ver, eu já padronizei, né, todos os nossos elementos aqui dos tópicos. Agora eles já estão comunicando uma mesma coisa, mas ainda tá faltando alguma coisa nesse post. Ainda tá faltando aquele tchan, tá faltando alguma coisa ainda para ficar profissional de fato. E agora a gente vai estar falando sobre o nosso último princípio, que é o princípio da hierarquia visual. Mas o que é hierarquia visual? A hierarquia visual é basicamente a forma que a gente
dispõe os elementos, seja em posição em relação à tela e também em relação a tamanho, para transmitir uma hierarquia de como deve ser comunicada aquela determinada informação. Por exemplo, se você coloca um texto muito grande, ele provavelmente vai chamar mais atenção do que um texto menorzinho, como é que no nosso caso do nosso botão. A gente colocou aqui, entre no grupo do WhatsApp, no grupo VIP do WhatsApp, link na descrição. Porém, o link na descrição está gigantesco e o grupo VIP aqui no WhatsApp está pequenininho, ou seja, acaba que a pessoa consegue ver melhor o link na descrição do que o grupo VIP no WhatsApp. Mas a gente precisa chamar atenção para essa informação. Então a gente precisa aumentar isso para que, hierarquicamente falando, o botão do WhatsApp chame a primeira atenção da pessoa do que a informação do link na bio. Porque ele precisa saber primeiro o que vai estar na bio. Na bio não, na descrição, desculpa. Então vamos fazer isso agora. A gente vai pegar aqui, uma coisa que é interessante do Canva para você poder mexer elementos que estão dispostos dessa forma, é que você pode vir aqui em posição e selecionar os elementos que você quer. Por exemplo, eu quero o meu texto, quero o ícone do WhatsApp e quero o negocinho do botão. Eu posso vir aqui simplesmente e agrupar eles, ou então pegar eles e arrastar daqui do jeito que tá. Dar uma aumentadinha para que ele possa chamar mais atenção. Ele já tá tendo um destaque grande por conta da cor verde, né, que a gente colocou de fundo, mas ainda precisa desse destaque a mais para poder chamar mais atenção do que o link na descrição. Vem aqui no texto também, dá uma mudada no espaçamento, né, para essas letras porque essa fonte está um pouco espaçada demais. Vamos diminuir aqui o espaçamento entre as letras. Show. E agora vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Vem aqui e coloca mais ou menos, não sei, uns 16. 20 ficou melhor, mas beleza. Agora o resto ficou pequeno em relação ao texto. É simples, a gente clica aqui e vai editando e vai adaptando conforme a necessidade. Agora a gente precisa só alinhar esses itens aqui para que o ícone fique alinhado com o texto do botão. E agora a gente vai mudar também esse texto, o link na descrição. Deixar ele um pouco menor, né, para não chamar tanta atenção quanto ele está chamando agora. E também tirar esse bold. Pronto. Aí já fica mais condizente com o restante do nosso post, certo? Show! Como vocês podem ver agora, a hierarquia do nosso post está muito melhor. Vocês podem ver que a pessoa bateu o olho na imagem, ela vai ver primeiro o título, vai ver em seguida os tópicos e depois ela vai ver a chamada para ação, que é quando ela vai ir lá e vai tomar ação dela de ir até o grupo do WhatsApp, caso ela tenha interesse. Mas, apesar disso, tem alguma coisa que está um pouquinho me incomodando aqui, que é esse segundo tópico. Como vocês podem ver, ele é um tópico maior. E por ser um tópico maior, ele acaba criando essa distância entre os ícones. O que a gente pode fazer para resolver isso? É simples. A gente pode simplesmente inverter a ordem dos tópicos, desde que isso também não atrapalhe a estrutura do seu conteúdo. Olha como ele já fica bem mais agradável, ele fica aquele espaço gigantesco que estava entre os ícones. A gente pode inclusive aproximar mais eles aqui de cima, né? E distanciar eles um pouco mais da CTA. Para isso a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Vai vir em posição, vai vir aqui, vai selecionar todos os itens que a gente quer e vai mover para cima. Bom, e esses foram os princípios do design que você pode estar aplicando para transformar o seu post tradicional num post profissional, um post bonito, que vai render bastante interação para você nas redes sociais e que vai te ajudar a estar alcançando seus objetivos. E como uma dica bônus para vocês, além dos princípios que a gente pode estar aplicando para transformar nosso design, eu queria falar também um pouco para vocês sobre a questão da composição da imagem, porque vocês veem que aqui a imagem já está muito mais profissional, porém ainda está um pouco vazia, ainda está faltando alguma coisa. Você pode adicionar elementos que trazem mais dinâmica, mais vida para esse post. Por exemplo, eu gosto de colocar normalmente um brilho, alguma coisa assim para poder chamar mais atenção, poder dar um destaque para o post. E aqui no Canva você pode simplesmente vir aqui e colocar algo como degradê, círculo. E ó, ele já vai te dar vários. E aí você vai testando aqui, vendo o que ele te permite, entre mudar a cor e tudo mais, para você poder seguir o padrão da sua imagem. Por exemplo, ó, esse aqui ele já deixa mudar a cor. Então eu posso vir aqui, dar uma aumentada nesse, trazer para cá, colocar um tom de azul mais claro, talvez. Algo assim. Mover ele para trás do celular e dos elementos. E ó, vê como ele já dá um destaque maior para essa parte do celular, ele dá um brilho a mais para a sua imagem. E aí você vai testando, vai colocando outros elementos
e vai vendo o que melhor se adapta para sua realidade e para o seu post, tá bom? E voltando aqui com a nossa imagem agora já com alguns itens a mais para compor ela, e vocês veem que já tem uma baita diferença, né? Por exemplo, aqui eu coloquei alguns ícones do WhatsApp, né, com um efeitinho de desfoque do próprio Canva, e coloquei também uma sombra no celular, um efeitinho de brilho a mais aqui embaixo, tudo mais. Esse é mais profissional para arte e ajudar assim também a arte a ter mais estrutura. E esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje. Nosso post ficou assim, bonitão e profissional, mesmo sendo feito no Canva. Comenta aqui abaixo o que você achou. E aproveitando também, se você é um expert, quer crescer a sua audiência, quer transformar o seu conhecimento em um produto digital e vender muito aqui através da internet, aproveita essa oportunidade, porque nós do canal Infoprodutos na Prática preparamos um grupo VIP no WhatsApp, onde nós vamos estar postando bastante conteúdo e também tá ali pertinho de vocês, ajudando, dando dicas para que vocês possam de fato crescer e se desenvolver aqui através do digital e monetizar o seu conhecimento aqui através da internet. Clica no link que vai estar aqui abaixo na descrição, a gente espera vocês por lá para a gente poder fortalecer essa comunidade e poder de fato ajudar vocês a crescerem e se desenvolverem de forma totalmente gratuita. Clica aqui no link da descrição e vai lá que a gente vai estar esperando vocês. O meu nome é Gabriel Gomes, esse foi mais um vídeo aqui do canal Infoprodutos na Prática e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!